Fala, meus queridos, minha querida, minha querida, minha querida. Meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Alexander Avalga, aqui sócio da ForBlue. Hoje a gente vai falar sobre investimento, mas eu vou começar falando sobre investimento em renda fixa, tá? Eu vou falar quais são as melhores opções, vou explicar cada uma delas, vou mostrar em termos de taxa, cada uma delas, imposto de renda, vou falar sobre, sobre as corretoras, vou entrar dentro da minha conta na corretora para mostrar para vocês como realmente faz esse investimento. Enfim, vou tentar ser o mais detalhista possível aqui para vocês começarem já com o primeiro investimento de vocês. Legal? Muito bem. Bora lá. Isso daqui a gente já foi conversando ao longo do tempo, mas é sempre uma regra. Aqui, boa. É sempre uma regra mínima, 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 mínima de se investir 10% do que você ganha. Então, até você que é empreendedor, por isso que é extremamente importante você separar suas contas, porque se você não separa, não tem como você pegar 10% para investir, porque você não sabe quanto você ganha. Então, mas a ideia é pegar 10%. Se você ganhar 1.000, é pegar R$ 100. Se você ganhar 2.000, é pegar 200. Se você ganhar 5.000, é 500 e por aí vai. Ah, mas Alex, 10%, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir viver com isso? Sim, hoje já não sobra, patati patatá. É extremamente possível. A gente gasta com muita, 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 muita coisa supérflua. Quando a gente tira 10% do nosso salário, já logo no início do mês, você vai conseguir viver da mesma forma sem nem perceber, porque a gente vive de acordo com aquilo que a gente vê. É por isso que eu sempre falo que não se deve existir cheque especial. Por quê? Porque você vê aquele dinheiro e aí você gasta. Se você não tivesse, você não ia gastar aqueles 2.000 a mais, aqueles 5.000 a mais. Então, quando você pega 10% e tira, você consegue viver tranquilamente com 90%. Um exemplo disso que eu dou é da minha mãe. Eu já fui comentando que eu ajudei minha mãe, e quando ela estava mal, eu falei assim: ah, a primeira coisa é você, né, dar a sua senha do banco para mim. Ela falou: beleza. Aí, todo dia que ela recebia o dinheiro dela, o salário dela, eu pegava 10% e colocava na poupança, sem ela perceber. E ela estava pagando conta antiga, ela estava fazendo parcelamento de empréstimo, e assim por diante. E mesmo assim, pegava 10% e jogava na poupança. E ela nem percebia. Então, é extremamente possível, sim, você tirar 10% a partir de hoje, a partir de agora, a partir do próximo salário, tirar 10% e investir. Isso é o mínimo. Por que o mínimo? Porque numa divisão mais detalhada, digamos assim, o ideal é que você coloque 10% para o investimento a perder de vista. O que seria esse investimento a perder de vista? Sua aposentadoria. Pense daqui 20, 30, 40 anos, o dia que você for se aposentar, você ter esse dinheiro para você. 10% é para coisas mais a curto prazo, mais para renda variável e assim por diante, tá? Então chegou um momento da minha vida que eu estava investido cerca de 30 a 35%. Hoje está em torno de 25%. Provavelmente vai aumentar, porque eu vou dar mais aula esse ano. E todos esses meus rendimentos extras, a maior parte vai para investimento. Então, quando eu dou aula, por exemplo, como eu não conto com aquele dinheiro que entra, eu só pego uma partezinha para o meu dia a dia e o resto eu já invisto. Então, provavelmente esse ano eu vou conseguir até aumentar esse percentual. Mas a ideia é 10% para perder de vista, 10% para curto e médio prazo ou investimentos mais arriscados, coisas do tipo. E o restante é dividido daquela forma: 30% para dívidas e parcelamentos e 50% para o dia a dia. Parece pouco esses 30% e muito nos 50% para o dia a dia, mas é porque no início do mês a gente consegue ver as contas fixas mais altas, por exemplo, aluguel, prestação, condomínio, você vê aquele montante, aí você acha que é muito, e esquece do dia a dia, que é mercado, que é papelaria, que é lazer, que é salão de beleza e assim por diante. Mas a soma desses pequenos dá bastante coisa, por isso que é 50% para essa situação. Legal? Aí bora falar então de investimentos, né? Eu nem preciso falar do problema debaixo do colchão. O problema debaixo do colchão é, né, o fato de você perder dinheiro. Eu vou inclusive para a nossa planilha em Excel aqui, ó, e vou mostrar o seguinte do exemplo, né? Ó. Imagina que você colocou R$ 200.000 hoje. Só estou colocando o valor de R$ 200.000 só para ficar um valor alto mesmo, para a gente ver a diferença, tá?
E aí, lá daqui 25 anos, vamos supor, quer pegar esse dinheiro daqui no 26º ano, ó, logo no início. Se você colocou debaixo do colchão, lá no 26º ano, vou até colocar em amarelo aqui, você vai ter 200 mil da mesma forma. Você não fez o dinheiro trabalhar para você. Se você colocar na poupança, que rende apenas 0,5% ao mês, você vai ter 948 mil reais daqui 26 anos. Ah, mas Alex, tem inflação, não sei o quê. Dane-se a inflação. É melhor você ter 948 mil reais considerando a inflação do que 200 mil reais considerando a inflação ou não ter nada considerando a inflação. Se você coloca no investimento que rende 0,8% ao mês, que eu já vou falar daqui a pouquinho quais são, você já vai ter 2 milhões e 400 mil. O seu dinheiro aumentou em 10 vezes. E olha que a gente não está colocando mais R$ 1 sequer por mês. É apenas os 200 mil reais por 25 anos. E alguns investimentos de 1%, você já teria 4 milhões e meio quase, tá? Então, novamente, eu só mostro isso daqui para mostrar como faz diferença fazer o dinheiro trabalhar para gente, tá? Você não tem 200 mil reais hoje? Tranquilo, daqui a pouco você vai ter. Voltando lá para os slides, bora então trabalhar com o nosso dinheiro. Só uma coisa extremamente importante, tá? A partir de agora. Tem o nosso querido Leão, né? O nosso querido imposto de renda. Para alguns dos investimentos em renda fixa que eu vou apresentar, existe imposto de renda. Para alguns, ele é isento. Eu vou falar cada um e vou falar o que é isento e o que não é isento. Porém, sobretudo, todavia, no entanto, mesmo pagando imposto de renda, em alguns casos, ele vale mais do que aquele que não paga imposto de renda. Então, a gente tem que avaliar cada uma das situações. O imposto de renda, você tem que entender o seguinte, que é em cima do que render, é em cima do que valorizou o seu dinheiro. Por exemplo, eu coloquei R$ 1.000 hoje e daqui a um tempo eu tenho 1.500. Se eu retirar esse dinheiro, eu só vou pagar imposto de renda sobre os 500, não sobre os 1.500, apenas sobre o que rendeu. Legal? E tem uma taxa decrescente com o imposto de renda. Como que funciona isso? Se você deixar seu dinheiro aplicado lá por até 6 meses, o seu imposto de renda vai ser de R$ 22,50, dentro daqueles 500 que eu dei o exemplo. Se ficar de 6 a 1 ano, 20%. De 1 ano a 2, 17,50%. De mais de 2 anos, 15%. Então, se você deixar mais de 2 anos, vale muito mais a pena do que se você deixar em até 6 meses, tá? Só vale a pena você colocar em alguma coisa de 6 meses em renda fixa. Primeiro que mesmo com 22,50 vale muito mais a pena que poupança, tá? Isso já deixo claro. Mas poderia ter um LCI, por exemplo, que é isento, que valeria mais você colocar lá até 6 meses. Então, você tem que analisar essa situação na hora que for aplicar. Mas o ideal é você deixar por pelo menos 2 anos, que tem ali o imposto de 15%, é 7,5 pontos percentuais a menos, o que dá muito dinheiro no final das contas. Legal? Bom, primeira renda fixa de todas, que todo mundo provavelmente já conhece, é a nossa querida, idolatrada Salve Salve Poupança. Ai, como eu adoro a poupança. A poupança para mim é tudo. Ai, não, não é, né? Primeiro, poupança não rende quase nada, rende muito pouco. Em alguns casos, rende até menos do que a inflação, que você perde poder de compra, você não perde dinheiro. É importante ressaltar isso, tá? Muita gente fala que você colocar dinheiro na poupança é perder dinheiro. Não é perder dinheiro, é perder poder de compra. Você vai colocar 1.000 na poupança, você vai ter mais do que R$ 1.000. Porém, pode ser, se a inflação for alta, que você compre menos do que você poderia comprar com R$ 1.000. Mas, enfim, é a forma mais fácil, já tem direto na sua conta corrente e assim por diante. Eu tenho poupança. Provavelmente o Renan tem poupança. Provavelmente todo mundo vai ter poupança. Eu utilizo a poupança apenas para emergência. Então eu deixo um valor lá X. No meu caso, eu deixo um valor que eu considero lá o meu valor base, o meu valor para emergência, que eu coloco lá e só. Eu não estou investindo aquele dinheiro, eu estou guardando para uma eventual emergência. Simples assim. Todo e qualquer dinheiro que eu, Alex, quero investir, eu saio da poupança, tá? Poupança não tem imposto de renda. Uau, então é bom pra caramba. Não, é uma porcaria mesmo sem ter imposto de renda, legal? Então utilize a poupança apenas para saldo de emergência. Alex, qual que é o valor de emergência? Aí é de cada um. Pode ser 1.000, pode ser 5.000, pode ser 10.000, pode ser 2.000. Aí é de cada um mesmo, tá? Se você quiser uma dica depois pontual, manda lá na mentoria, manda para mim, que eu te ajudo, mas é muito, muito particular mesmo.
Aí começa a vir os investimentos mais bacanas. O primeiro deles é o CDB. O CDB significa Certificado de Depósitos Bancários. Tô nem aí. Não precisa mesmo. O que você tem que entender é que o CDB você está emprestando dinheiro para o banco. Na poupança, você está guardando o seu dinheiro no banco. E o banco ele tem uma série de regras do que ele pode ou o que ele não pode fazer com aquele dinheiro na poupança. Muito bem. O CDB não. O CDB você está emprestando o seu dinheiro para o banco. O banco por si só ele tem pouco dinheiro. O banco ele trabalha mais com o dinheiro dos outros e até de outros bancos. Então, quando o banco lá dá um cheque especial para você, ele está te emprestando R$ 3.000, na verdade ele está emprestando do meu dinheiro. Olha que safadão. É isso mesmo. O CDB, você empresta dinheiro para o banco, ele faz aquilo que ele quiser. Cartão de crédito, empréstimo e assim por diante, tá? E aí o que o banco faz? Ele pega, cobra os juros do cliente dele e repassa esses juros para gente. Legal? Eu já vou falar sobre as taxas. A primeira coisa que eu quero falar antes das taxas é: você consegue fazer o CDB no seu banco tradicional, ou seja, no Banco do Brasil, na Caixa, no Itaú, no Bradesco, etc., ou através de corretoras. O ponto é, pelo banco comercial, você tem uma flexibilidade maior, ou seja, aplicação mínima de R$ 1.000, aplicação mínima de 500, você não precisa colocar todos os meses. Você vai lá e coloca R$ 1.000 hoje e deixa, e assim por diante. E você pode retirar já amanhã se você quiser, e por aí vai. Tá? Então ele tem mais flexibilidade, digamos assim. Porém, ele paga muito pouco. Ele paga 0,8% mais ou menos, tá? 0,75, 0,90, desculpa, 0,75, 0,9% ao mês em média, dependendo de qual é o banco. Isso significa que é mais ou menos 80, 90% do tal do CDI. Você que está começando agora a investir em renda fixa, você vai ouvir falar muito em CDI. A gente está falando do CDB. O CDI, eu vou até. Vem aqui para o meu rostinho, ó, bonito. Isso. O CDI é um. O CDB é o seguinte: Certificado de Depósitos Bancários. O CDI é Certificado de Depósitos Interbancários. O CDI nada mais é os juros cobrado entre um banco e outro. O banco empresta dinheiro para outro banco, que empresta para outro banco, que empresta para outro banco, e assim por diante, e eles cobram uma taxa de juros que é o CDI. Muito bem. É isso que você precisa entender. Daqui a pouquinho eu vou falar a relação do CDI com a taxa de juros, por exemplo, e por aí vai. Na maioria dos casos, eles vão falar assim: ah, a gente paga 90% do CDI, a gente paga 80% do CDI, a gente paga 100% do CDI. Significa isso? Significa que se o CDI é de 10%, por exemplo, o CDI é de 10%, e o banco fala que paga 100% do CDI, 10% ao ano, e o banco fala que paga 100% do CDI, significa que ele vai te pagar 10% ao ano. Legal? Ele está pagando todo o CDI, ele está pagando o valor completo. Se ele fala que paga 90% do CDI, significa que ele está pagando 9%, porque 10% é 100%. 90% é os 90% dos 10%. Ficou claro? Daqui a pouquinho eu vou entrar na minha conta da corretora e vou mostrar lá como que a gente visualiza isso. Mas o importante é você entender que nos bancos comerciais ele tem essa flexibilidade, mas ele paga em torno de 80, 90% do CDI. Já pela corretora, você vai encontrar casos de 120, 115% do CDI. Porém, sobre todo, no entanto, você tem algumas regrinhas, do tipo investimento mínimo de 5 mil, investimento mínimo de 2 mil, só que você só pode retirar no vencimento, que é de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos e assim por diante. Mas veja, em relação a investimento em si, CDB através de corretora. Vai render muito mais, eu vou fazer a simulação agora para você. Vamos aqui comigo, ó, para vocês entenderem. Eu abri aqui uma página que eu estou vendo o CDI hoje. Você pode procurar no Google aí quanto está o CDI hoje. O CDI está 12,88. Ele sempre vai ser muito parecido com a taxa Selic. Tá? Selic é aquela que o William Bonner fala lá no Jornal Nacional sempre lá, né? Ele vai estar sempre muito próximo do CDI, do Selic, desculpa, do Selic. Então aqui, se ele fala que tem 12,88 ao ano, eu vou vir aqui, ó, e vou colocar o valor do CDI de 12,88 ao ano.
Tá vendo que ele já está dando a fórmula aqui de 1,01047, assim por diante? Pode ver que ele está batendo aqui, ó. Ele fala que é em torno de 1% ao mês. Veja só, a poupança rende 0,5%. Só pelo CDI, se alguém fala que paga 100% do CDI para você, ele vai pagar mais do que 1% ao mês para você. Legal? Então tá aqui, ó. Se o CDI é 12,8, ele vai estar aqui 100%, ele vai estar 12,88. Se eu colocar esse igual a este, tá aqui, ó, 1,01% ao mês. Se um banco comercial, por exemplo, Itaú, fala que paga 80%, ele está te pagando 0,82 ao mês. Olha a diferença que faz ao longo dos anos. Se eu coloquei 200 mil reais no início, depois de 26 anos, logo no final de 25 anos, eu vou ter 2 milhões e 500 mil. Muito bem. Opa, bom pra caramba. Opa. Agora, se você coloca através de uma corretora que te paga 100% do CDI, o que acontece? 1,1. Seu dinheiro vai para 4 milhões 667 mil. Lembrando que isso se mantiver durante os 25 anos, tá? Né? Isso pode diminuir, pode aumentar. Só que se diminuir o CDI, vai diminuir lá no Itaú também. Se aumentar, vai aumentar também. Então, comparando aqui. Muito bem. Agora, e se eu te falar que tem alguns CDBs que pagam mais do que 100%? E eu vou mostrar isso para vocês agora, através da minha própria corretora. Depois eu vou pagar as informações aqui minhas financeiras, eu tenho que lembrar disso, senão todo mundo vai ver como eu estou milionário. Quando eu venho aqui em renda fixa CDB, veja só, aqui aparece todos os CDBs que eu tenho, né? E se eu colocar aqui pela taxa, tá, ó, se eu colocar aqui pela taxa, pela maior taxa, né, digamos assim, depois eu explico cada uma dessas situações aqui. Ó, o banco ou o CDB que mais está pagando hoje é o Banco Máxima, com prazo de 1.800 dias. Então, você só poderia retirar esse valor daqui a 1.800 dias, com a líquida de 15%. Por quê? Porque passou aqueles 2 anos. O valor mínimo de 5 mil, ele te paga 119% do CDI. Meu pai amado, se eu colocar 119% aqui, você vai chorar de alegria. Ó, 119% vai para 1,2% ao mês, o seu dinheiro foi para 8 milhões. 200 mil se transformaram em 8 milhões ao longo desses 25 anos. Comparando de novo, 80% que um banco comercial paga, 2 milhões e 500. 119, 8 milhões de reais. Você prefere ter 8 milhões de reais na sua conta ou 2 milhões e meio de reais na sua conta? Vamos para uma simulação mais legal, mais bacana. Vamos colocar aqui, iniciando com 10 mil reais e 500 reais por mês. Pronto. 500 reais por mês. Se eu for no CDB e colocar 80%, ao final desse período você tem 853 mil reais. Começou com 10 mil hoje, colocou 500 reais por mês durante 25 anos no mesmo lugar. Você teria 850 mil. Nesse de 119%, você teria 2 milhões de reais. Olha que diferença. Olha que lindo. Olha que belo. Tá? Só reforçando. Provavelmente você não vai conseguir o CDI sempre com 12,88, pode ser que ele caia para 11, pode ser que ele aumente para 15, vai ficar sempre oscilando. O ponto é, no Brasil, a taxa Selic, consequentemente a CDI, sempre foi alta. Então, provavelmente vai continuar alta também, historicamente falando, tá? Mas veja como é muito melhor do que na poupança, né? Se fosse na poupança, coitadinho de nós, olha só. A gente teria 423 mil contra 2 milhões de reais. Isso quer fazer o dinheiro trabalhar para a gente. Beleza? Tranquilo de CDB? Então, o CDB é isso. LCI e LCA, ele significa o seguinte, você está emprestando dinheiro para o banco da mesma forma, só que o banco ele tem algumas regras para serem seguidas. O LCI é letra de crédito imobiliário, ou seja, quando você investe no LCI, o banco só pode emprestar dinheiro para coisas imobiliárias, ou seja, para construção civil e assim por diante. Quando você coloca no LCA, letra de crédito de agronegócio, eles só podem emprestar dinheiro para coisas relacionadas a agronegócio. Basicamente é isso, ele é bem parecido com o CDB, mas o banco pode fazer coisas diferentes. O ponto é, o LCI e o LCA não têm imposto de renda.
ele é isento de imposto de renda. Muito bem. Dito isso, pô, Alex, vale mais a pena o LCI? Não necessariamente. Se a gente for aqui de novo no nosso queridíssimo Easy Invest e pegar o LCI, por exemplo, aqui é muito legal que você não precisa ficar fazendo muito conta. Por quê? Ó, se eu pegar a melhor taxa de todas de novo, minha internet está meio lenta, né? Como vocês podem perceber aqui. Mas se a gente pegar a maior taxa, aqui nem precisa muito, ó, 95, oh, beleza, hein? Esse vídeo vai durar 50 horas só por causa da demora da internet, mas bora lá. O importante é a gente entender essas coisas aqui. Ó, se eu pegar o Banco Fibra, que está pagando 95% do CDI, nossa, Alex, mas então não vale a pena, porque lá no CDB ele está pagando 119. Mas lembre, lá no CDB eu tenho imposto de renda. Só que aqui ele já compara, ó, qual que é a taxa equivalente do CDB. A taxa equivalente do CDB seria 109% do CDI. Ou seja, qualquer CDB que você encontre acima de 110% pagando do CDI, vale mais a pena o CDI, mesmo com imposto de renda. Então aqui você não precisa ficar fazendo continha, meu Deus, onde que vai, onde não vai, pá, pá, tu, tá. Não, você vem aqui e mostra, ó, o LCI 95% CDI, o equivalente do CDB é 109%. Legal? Beleza? E o processo aqui é o mesmo. Depois eu vou mostrar como que aplica e tudo mais. Vou abrir aqui títulos públicos também e por aí vai. Legal? Muito bem. Por fim, vem o Tesouro Direto. O Tesouro Direto, ao contrário do LCI e do CDB, que você está emprestando dinheiro para o banco, o Tesouro Direto você empresta dinheiro para o governo. Ah, socorro! Não, socorro nada, tá? O Tesouro Direto não tem absolutamente nada a ver com crise, com, putz, político A, político B, esse tipo de coisa. De verdade, não tem. Por quê? O... É muito mais fácil um banco quebrar do que o Tesouro Direto. O Tesouro Direto é a economia do governo. Se o Tesouro Direto não pagar, se o governo não pagar os investidores do Tesouro Direto, você pode ter certeza que todo o resto vai quebrar. O Brasil inteiro vai quebrar, o Tesouro vai quebrar, os bancos vão quebrar, e onde você tiver dinheiro, você vai perder. Então, não, e nunca teve um caso que o governo não pagou seus investidores através do Tesouro Direto. Então, ele é muito mais seguro do que o CDB e do que LCI, por exemplo. Ah, Alex, vale mais a pena? Então, bom, aí depende de alguns casos. Por quê? Aqui, ó, eu entrei, tá dando alguns exemplos aqui eh, de títulos públicos. Aqui, por exemplo, tem o da Selic, PCA, que eu já comento o que, que é isso daqui. Mas, por exemplo, ó, aqui, essa letra aqui, ó, do 1 que vence no dia 1 de setembro de 2022, ele tem como indexador a Selic. A Selic, como eu comentei, ela é bem parecida com o CDI, eles sempre andam muito próximo. Então, significa que esse daqui vai pagar ali o que está o CDI, por exemplo, 13% ali ao ano. Muito bem. Alex, mas então eu tenho que deixar ele até 2022? Aí vem uma grande vantagem do título público. Tanto no LCI quanto no CDB, você tem que esperar o vencimento. Se você escolher um vencimento de 5 anos, você vai ter que esperar 5 anos. 2 anos, 2 anos, e assim por diante. Aqui, apesar do vencimento ser 2022, você pode retirar antes, tá? Você pode retirar antes. Demora um dia. Você vai lá e vende para o próprio governo. Então, você pega o seu título, tem lá LFT ali, que é o título, a Selic. Eu vou precisar do dinheiro, eu vendo. E aí, tudo bem, certinho, o governo te paga. Um dia depois está na sua conta, você transfere para sua conta corrente, está tudo certo. Então, tem essa vantagem. Falando em termos de investimento mesmo, o CDB hoje rende mais. Por quê? Se a gente acha lá um CDB com 119% do CDI, ele vai render mais do que a Selic. Aqui também tem imposto de renda. Então, em termos financeiros, o CDB rende mais. Só vale a pena ter na Selic se é aquele dinheiro que você não quer esperar 5 anos, você quer ter ali uma reserva para, tipo, pô, se precisar, você consegue tirar e assim por diante. Alex, qual é a diferença da Selic e do IPCA? Isso vai ficar para um próximo momento. Eu vou fazer um outro vídeo explicando mais detalhadamente título público. O que, que seria esse indexador IPCA, o que, que seria indexador pré-fixado e por aí vai, tá? No primeiro momento, o que eu indico, o primeiro investimento para você fazer
é no título público Selic. Eu vou dar esse desafio para você logo no final desta aula, tá? Por quê? Porque aqui não tem como você perder dinheiro, você sempre vai ganhar dinheiro. Nas outras, se você retirar antes do vencimento, pode ser, olha só, pode ser que você perca dinheiro, tá? Então, o Selic você não perde. Então, vou colocar depois como meta para você seguir esta linha aqui. Legal? Beleza? Tranquilo? Aqui, reforçando, também tem o título público. O título público, ó, o imposto de renda. E aí, só para finalizar, sobre as corretoras, né? Então, a gente conhece a Isinvest, a XP Investimentos, a gente conhece de usar, a gente conhece várias outras, mas a gente conhece a Isinvest e a XP Investimentos. A gente não indica essas duas por uma questão de, meu Deus, elas são as melhores do mundo e não sei o quê, patati patatá. Não. A gente comenta sobre elas porque é as que a gente usa. A gente não utilizou todas as corretoras que existem no mundo, ou no Brasil. Mas assim, a escolha da corretora é muito pessoal. Você vai escolher a sua melhor corretora, você pode pesquisar, coloque no Google, entre na Bovespa, lá tem a relação de todas as corretoras. Só assim, procure corretoras que não cobram nada para você investir em renda fixa. Desinveste a XP Investimentos não te cobra nada. Você vai investir no CDB, você vai investir em LCA, você vai investir em títulos públicos, você não vai pagar um centavo sequer por mês para eles, porque eles não cobram, é uma porta de entrada que eles oferecem. Vocês só vão pagar depois, quando forem utilizar, por exemplo, para ações e assim por diante. Então, era só essa regra que eu passo para vocês. Procure uma corretora que não cobre taxa para você investir em renda fixa. A Isinvest é uma delas, a XP Investimento é uma delas. Muito bem. Feito isso, eu vou. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Pare de correr atrás de dinheiro e comece a fazer dinheiro correr para você, né? Óbvio. Dito isso, eu vou entrar na corretora da Isinvest de novo. Vou lá desde a home, como se eu estivesse entrando agora. Ó. Quando você entra na Isinvest, você entra exatamente aqui. Ó. Vai ter aqui em cima o seu nome, que está carregando aqui, beleza, hein? Está carregando, vai ter o seu nome. Aqui tem a posição financeira, que é como está hoje. Então, aqui ele tem as possibilidades dos investimentos, né? Ações, futuros, fundos, renda fixa e dinheiro. A gente vai falar muito com vocês sobre renda fixa e ações. Futuros, fundos e etc., eles são um pouco mais complexos. A gente entra, quem sabe, num próximo momento. E aqui ele aparece o quanto eu tenho do valor em ações, o quanto eu tenho em renda fixa. Obviamente, eu estou escondendo essa informação para você, mas você consegue ver aqui que eu tenho 40% do meu investimento em ações e eu tenho 59% de investimentos em renda fixa. E aqui aparece o valor total. O único valor que eu deixo aparecer é o que eu tenho em dinheiro. O que eu tenho em dinheiro é exatamente o que eu tenho na minha conta corrente da corretora. Eu só tenho ali 11,25. Por quê? Porque não é para você ter dinheiro na sua conta corrente da corretora. Quando você transfere o seu dinheiro para sua conta corrente na corretora, a ideia é que você já invista, né? Não é para ficar ali. E aí, para investir, você vem aqui, ó. Aqui tem renda fixa, os fundos de investimento, renda variável, que são as ações, e aqui oferta pública vem em outro momento, a gente não vai falar sobre isso agora. Quando você vem e clica em renda fixa, ele já aparece Tesouro Direto, LCI, LCA, CDB e outras opções que eu também não vou falar aqui com vocês agora. Vou clicar em CDB. Quando eu vou lá em CDB, patati patatá, eu venho aqui e escolho a minha melhor opção. Tá vendo que aqui, ó, 114% CDI, 7,5 mais o IPCA. O que significa isso aqui? Significa que o Banco PMG vai te pagar o valor do IPCA, que é o valor da inflação no ano, mais 7,5%. Então, se você acha que a inflação vai ser muito alta, esse daqui valeria mais a pena do que esse daqui. Mas, de novo, vamos falar sobre isso num próximo momento. Vamos supor que eu quero pegar esse aqui, ó, 114% do CDI. O que você faz? Você vem aqui em aplicar, e aí você vai colocar o valor que você quer. Ó, ele não está indo aqui, legal, bacana. É que eu estou com saldo indisponível, só estou com 11,25. Então eu não vou ter opção, mas se eu tivesse lá o valor, eu ia clicando aqui, ele vai colocando 1.000, 2.000, 5.000, assim por diante. Aí tem a assinatura eletrônica que você vai receber através do e-mail que o próprio banco, a corretora vai te mandar, e você aplica. Simples assim. Você coloca o valor aqui, assinatura eletrônica, manda aplicar e ok. Ele vai acabar
fazendo todo o processo sozinho. Você não tem que transferir dinheiro para mais ninguém, nem nada. O seu processo já foi. Tesouro Direto, a mesma coisa. Você vem aqui, ó, aqui as opções aqui, ó. Vamos supor que eu quero a Selic. Ah, a Selic está aqui. Eu venho aqui, comprar. Aí eu coloco a quantidade, porque, ó, tá vendo? A quantidade que é. Se eu colocar 001, ele vai aparecer R$ 85, ó. Você já consegue comprar esse título por R$ 85. Se eu quiser mais, coloco mais um zero aqui, ó, 852. Se eu quiser mais, coloco mais um zero, 8.529. Então, você vai colocando aqui o quanto você quer investir, através da quantidade, porque o título ele tem um preço. Isso daqui é o preço do título. Você está comprando um título inteiro. Você não precisa comprar o título inteiro. Como eu mostrei, você pode comprar 0,01 do título. Vai dar R$ 85. Aí você coloca sua assinatura eletrônica de novo e aplicar. Simples assim. Desse jeitinho. Tão tranquilo. Agora vem aqui para o meu rosto. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu quero mostrar. Deixa eu ver aqui. Não, por enquanto não. É só isso mesmo. Então, é só isso. Você tem que abrir a conta na corretora, você pega o seu dinheiro, transfere e investe. Aí, muitas pessoas podem me perguntar assim: mas Alex, caramba, eu vou investir nesse banco BMG, vou investir nesse banco Modal, vou investir nesse banco X, e se esse banco quebra? Fique tranquilo. Tem um negócio chamado Fundo Garantidor de Crédito. O Fundo Garantidor de Crédito é um órgão sem fins lucrativos. Todo banco paga um valor mensal para esse órgão, que ele tem lá o dinheiro, para, se um banco quebrar, ele reembolsa todas as pessoas que estão ali com o dinheiro naquele banco. Então, se você tiver R$ 100.000 no banco BMG e o banco BMG quebrar, esse fundo garantidor de crédito te cobre esse valor em, se eu não me engano, um prazo de 60 dias. É bem, bem rápido. Ah, mas Alex, isso realmente acontece? Já aconteceu, não é a coisa mais comum do mundo, o banco quebrar, já aconteceu, mas, e já aconteceu do Fundo Garantidor de Crédito reembolsar. A única regra é que o Fundo Garantidor de Crédito cobre até R$ 250.000 por CPF e por instituição. Então, o aconselhável nunca é você deixar mais do que R$ 250.000 para um banco que não é tão seguro assim. Um banco que não é tão, meu Deus, né? Como que é? Já o título público, ele tem esse fundo garantidor de crédito também, e ele tem um fundo garantidor da União, que é um valor bem maior, você pode deixar até muito mais dinheiro lá no Tesouro Direto, caso aconteça alguma coisa o governo não pagar, tem esse fundo garantidor de crédito. Esse fundo garantidor de crédito, ele foi criado justamente para dar essa segurança para os investidores. Se não tivesse isso, as pessoas não iriam investir tanto, teriam mais dificuldade e a coisa não ia acontecer. Então é por isso que existe esse fundo garantidor de crédito. Legal? Muito bem. Agora, para finalizar, eu falei sobre renda fixa, sobre as opções. Num próximo vídeo eu vou falar com mais detalhes sobre o título público e aquela diferença entre Selic, PCA, como que você pode ganhar ou perder dinheiro, mas vai ficar no próximo vídeo. E vou falar sobre ações. Só que agora o que eu quero que você faça é o seguinte: regra de casa. Para a gente perder o medo mesmo de investir, eu quero que você faça o seguinte: abra conta em uma corretora. Se quiser, comece pela Isinvest, vá atrás de outra, não importa. Primeiro passo, abra conta numa corretora. Segundo passo, transfira R$ 100 para esta corretora, para a sua conta. Quando você se cadastra em corretora, ele vai mostrar para você como que você faz essa transferência. Vai ser através de TED, através de toque, você vai pagar essa taxa, não importa, você tem que pagar mesmo. Vai ser R$ 7,50, R$ 8, e você gasta R$ 8 com muita besteira. Então, pode fazer essa transferência. Você vai pagar, vai transferir para sua conta corrente na corretora e vai esperar entrar na corretora. Aí você vai entrar ali, vai estar, pô, R$ 100 ali em dinheiro. O que você faz? Você vai investir em título público. Sim, você vai investir em título público, Tesouro Direto. Você vai entrar ali em Tesouro Direto, vai pegar a opção de Selic, olha o que eu estou falando, a opção Selic, tá? Esquece todas as outras que eu vou falar isso em outro vídeo. Você vai pegar a opção Selic e vai investir. Certo? Quem fizer isso, vai ganhar um parabéns meu. Eu ia falar alguma coisa, não veio na cabeça, vai ganhar um parabéns meu. Mas assim, de verdade, eu quero que você siga essas instruções. Abra a corretora, abra uma conta na corretora,
transfira o seu dinheiro para lá, R$ 100, invista no Tesouro Público Selic. Combinado? Feito isso, vai lá no grupo e fala, investir no título público. E levanta as mãozinhas assim. Legal? Se tiver alguma dúvida nesses passos, nos procure. Mas vamos fazer isso, só para você entender esse processo. Combinado? Legal? Fico aqui, qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato. Até mais. Tchau, tchau.